Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Alguns dias atrás eu falei sobre o pastor Daniel Nunes, o pastor que chamou os crentes de lixo em uma EBO e que eu comentei aqui no canal, quando o pastor está estressado, calor do momento e tudo mais, e não ficou boa a sua colocação, mas o determinado pastor, através de uma nota, ele publicou o seu pedido de perdão perante a igreja brasileira. E isso está registrado pelo canal Enfoque Gospel no YouTube. Eu vou deixar o link de descrição do seu pedido de perdão aqui debaixo deste vídeo que nós estamos confeccionando agora. Eu aplaudo e acho muito honrosa a atitude do pastor que percebeu o seu erro, que percebeu o dano que aquilo causou e agora vem a público, corajoso, porque tem gente que erra contra o seu irmão no coletivo e quando vai pedir perdão, vai lá no a sós. Ele não. Alguém pegou a sua fala, num determinado evento dessa EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e lançaram no YouTube. Você sabe que o YouTube é terra que filho chora e a mãe não vê. A guerra começa e ninguém sabe nem porque começou, daqui a pouco terminou e daqui a pouco começa outra guerra. Mas hombridade teve esse pastor Daniel, de chegar diante da câmera e gravar o seu pedido de perdão por ter chamado os crentes de lixo. Qual é o pastor que nunca errou? Qual é o membro que nunca errou? Que um pregador que numa determinada fala, naquele afã de mostrar que sabe, que está ali com o dono da razão, solta uma besteira. Os grandes teólogos escrevem besteira, irmão. Como que a gente falando diante da noiva do Senhor não falaria? Só que a gente precisa entender que nós estamos falando em o nome de Cristo. Nós estamos falando para a noiva do Cordeiro. Nós somos comunicadores da mensagem da salvação. E como dizia Edmundo Baldes, muito mais importante que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. Ok? E o pastor Daniel Nunes, ele faz a sua fala de pedido de perdão, o concerto, como chamam os assembleanos, diante da noiva do Cordeiro, espalhada para todo o Brasil e também para o pastor Silas Malafaia. Ok? Então, tão nobre quanto você ver que o camarada está pensativo naquilo que falou, é ele colocar-se exposto para pedir perdão, reconhecendo que errou. Porque coisa rara é você ver pastor reconhecendo que errou. E o camarada reconheceu o seu erro. Segundo, é você ver o pastor Silas Malafaia falando tão brilhantemente e carinhosamente com os membros e ainda assim já dizendo que tinha perdoado determinado pastor pela sua fala. Aí a gente aprende que liderança não é fácil, irmão. Ele detecta um erro dentro do rebanho do Senhor que precisa ser trabalhado. E que muitas vezes nós, como líderes, e eu me coloco como pastor aqui agora, para dizer que nós não estamos preparados para lidar com determinadas situações da igreja. Nós não estamos preparados para lidar com a rebeldia dos rebeldes, com a inconstância de alguns membros que, por mais que a gente os trate com amor, é uma fraqueza neles. Mas se nós erramos como líderes, é louvável a gente reconhecer o nosso erro. Não é tampar o sol com a peneira, não é colocar panos quentes, mas chegar e dizer, nós também erramos, nós também falhamos, nós também nos envolvemos em causas alheias que não éramos chamados para tal. Nós também falamos de forma, quando estamos de cabeça quente, aquilo que não deveria ser falado. Só que o mais bonito disso tudo é você ver a humildade do servo do Senhor, pastor Daniel, que ganha o meu respeito e a minha admiração aqui, como assembleano que sou, e que coloca-se como exemplo para nós,
Pastor também pede perdão, pastor também pede desculpa, pastor também erra, pastor se estressa, pastor tem dia que não tá bom para falar diante da igreja. A gente precisa conhecer os nossos limites. Se você precisa fazer uma folga, solicite a sua folga. Se você precisa tirar umas férias, solicite as suas férias. Se você precisa arejar a sua cabeça por um tempo e parar de pregar, pare de pregar. Agora, não fale aquilo que Deus não te mandou e nem provoque feridas na igreja. Não provoque feridas na igreja. Porque a coisa está muito além daquilo que nós pensamos. Mateus capítulo de número 18, verso de número 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: Não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha aí, pastor Daniel. Está perdoado já de muito tempo. Está perdoado de muito tempos. A gente pensa naquilo que Jesus expressou para nós, que não existe vida fora do corpo. Não existe comunhão entre nós que nos separe. Pelo contrário, ela nos une. E o seu erro não invalida a sua história. O seu discurso por 1 hora, ou por 1 segundo, ou por alguns minutos, que desentoou, não tira a legitimidade do ministério que Jesus te confiou. E eu posso dizer para o Senhor que nós seremos incompletos se não tivermos o Senhor junto conosco, continuando com o seu ministério. Porque na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 2, recomenda estas coisas, verso 14. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, dóquimo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja aqui é ortotômio, bem a palavra da verdade. Ou seja, desentoou-se alguma coisa, mas o Senhor de pronto se apresentou para dizer: eu errei, eu peço perdão, e eu aplaudo o Senhor como colega de ministério. Isso é uma lição para mim e para os demais que estão surgindo. Pastor se estressa, pastor erra, pastor é humano, pastor fala coisa que não é para falar no púlpito, pastor às vezes, na demanda da correção, às vezes se exalta para falar e acaba falando aquilo que não deve. E a gente precisa, sim, rever os nossos conceitos, saber aonde a gente errou e pedir perdão. Então fica aqui o meu vídeo resposta no canal, lembrando que todo mundo erra. Pastor também erra. Não lime o seu pastor, não rejeite o seu pastor quando ele falar alguma coisa fora do script ou fora da Bíblia. Não rejeite o seu pastor quando ele chamar a sua atenção, ainda que seja de uma forma exaltada, para que você não erre, não tire os seus pés do caminho. Porque a intenção de todo pastor é ver o rebanho no seu devido lugar, para ele apresentar diante do Senhor a quem um dia vai pedir as contas daquilo que ele lhe convocou para fazer, que é cuidar da noiva do Cordeiro. Deus abençoe o pastor Daniel Nunes, Deus abençoe o rebanho do Senhor que está aos seus cuidados, Deus abençoe a todos os pastores do Brasil e fora do Brasil, Deus continue nos dando sabedoria, inteligência e conduzindo os nossos passos para que glorifiquemos o nome do Senhor sempre. Deus abençoe a todas as igrejas espalhadas na terra. Deus continue realizando as suas obras em nós. Fica aqui o meu vídeo resposta em consideração ao pastor Daniel Nunes, que se apresentou para pedir perdão. Não é humilhação, é honra. Pedir perdão é honra. E honra nossa, que fomos atingidos com a palavra, perdoá-lo. Ok? Não somos melhores que ele, nem que ninguém. Perdoamos o pastor e continuamos amando e orando pelo Senhor. Deus te use, Deus te abençoe. Pode fazer como os demais irmãos que enviou também, quando ele falou, e agora também enviou o pedido de perdão. Aqui nós fazemos os 2 vídeos. Essa é a parte 2 desse vídeo. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos os seguidores. Faça como os nossos irmãos. Siga a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia Oficial, ou se comunique com a gente através do WhatsApp.
Deus abençoe a você. Shalom Alecha. Paz seja sobre a sua vida. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Falando de Bíblia.